gente, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu estou muito bem, graças a Deus. E nós estamos começando hoje mais um programa Conselho de Deus. A pergunta está muito especial, mas antes de eu ler essa pergunta de hoje, eu quero deixar um abraço muito especial para você que está acompanhando o nosso programa, que está interagindo com o canal, deixando o seu like, comentando. E se você chega aqui hoje pela primeira vez, já vai se inscrevendo aí no nosso canal e ativa o sino da notificação para não perder nenhum programa. E eu quero também dizer para você que nós temos outros conteúdos. Temos cultos online, temos uma reflexão de 1 minuto todos os dias, 7 horas da manhã. O nosso Palavra Viva e Eficaz. Então, venha conhecer esses programas também que a gente tem outros dias da semana, tá bom? E hoje eu quero ler a pergunta e eu quero parabenizar essa pessoa que mandou essa pergunta, que tem se importado com o seu chamado. Vamos ler a pergunta? O chamado ou o propósito de Deus para as nossas vidas pode estar alinhado naquilo que mais gostamos de fazer para Ele? Exemplo, evangelizar. Essa sempre vai ser a dúvida de muitas pessoas sobre o chamado, sobre o seu propósito nessa terra. Nós sabemos que Deus nos criou com um propósito, mas ainda muitas pessoas não sabem para que foram chamados, por que existem, né? O que eu vim fazer nessa terra? Eu quero dizer para você que é muito difícil para algumas pessoas saber isso, porque elas não estão ainda alinhadas com a palavra, com o Espírito Santo, e aí acabam fazendo muitas coisas para descobrir isso, né? E quando a gente tem esse relacionamento com Deus, às vezes Ele vai nos revelando, e aí fica mais fácil a gente saber e não perder tanto tempo assim. Mas eu quero deixar aqui alguns conselhos da palavra do Senhor. Primeiro, você pergunta se aquilo que eu gosto de fazer, será que esse é o meu chamado? Aquilo que eu mais gosto de fazer? Nem sempre é dessa forma. A gente sabe que quando a gente aceita Jesus e a gente começa a participar do culto, né? Como uma criança, o Senhor Ele nos compara, né? E você sabe que uma criança, ela gosta de fazer tudo. Lembra quando a gente é criança, a gente diz assim, eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser professor. A gente quer ser tudo ao mesmo tempo. E aí a gente vai descobrindo que não é exatamente aquilo que a gente gostaria de ser. Na igreja é do mesmo jeito. Eu me lembro que quando eu me converti, eu fiz de tudo. Eu dançava, eu fazia teatro, eu cantava, tudo que era possível fazer, eu fazia. Mas aí eu descobri algo que eu gosto muito de fazer, que é pregar a palavra de Deus. E era uma coisa que eu não fazia ainda no começo, porque eu não sabia muito fazer isso. Então a gente vem de uma caminhada dessa forma. Então por que nem tudo que a gente gosta de fazer realmente é o nosso chamado? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? A gente sabe que os grandes homens de Deus que foram chamados por Deus, não foi assim tão simples. Eles não aceitaram dizendo assim, nossa, eu amo fazer isso. Nossa, o Senhor me chamou para fazer o que eu mais gosto de fazer. Não foi assim. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele foi chamado por Deus, ele disse assim, eu não posso porque eu sou gago, eu não sei falar. E ele foi inventando algumas desculpas que para Deus não foram aceitas, porque Deus havia escolhido Moisés para ser o libertador daquele povo, o povo de Deus ali no Egito. Então, Moisés não teve outra escolha a não ser aceitar e obedecer ao Senhor. Da mesma forma como Deus também chamou Jeremias. E ele disse, Senhor, eu não passo de uma criança. Quer dizer, Jeremias não aceitou assim tão facilmente, né? Ele também precisou aí que Deus chamasse ele ainda mais forte para que ele aceitasse esse chamado. E a gente também lembra de Gideão, que disse, Senhor, eu sou o menor da minha casa. E ele tinha aquela lamentação e Deus também não aceitou. E a gente vê o caso mais conhecido da Bíblia, que foi Jonas, que foi chamado para pregar a palavra em Nínive. E ele fugiu de Deus e Deus também não aceitou. Foi atrás dele,
até Jonas cumprir o seu chamado. Então, algumas coisas na nossa vida a gente não vai querer fazer, e é o nosso chamado, sabe? Nem sempre a gente vai fazer as coisas de Deus sorrindo. Eu descobri o meu chamado, eu gosto de cantar, então é isso que eu vou fazer na igreja. Bom, a gente deve fazer isso porque todo crente deve louvar o Senhor. Todo crente deve cantar, né? A gente sabe que todo crente gosta de cantar, não é verdade? Então a gente precisa entender que tem coisas que é para todo mundo. É um chamado para todos. Por exemplo, você diz aqui, será que eu tenho um chamado para evangelizar? Né? Você dá esse exemplo. Evangelizar é para todos os crentes, todos, mesmo que ele não seja um evangelista, ele precisa levar a palavra. Porque esse chamado é para a igreja, é para todos que aceitaram Jesus. Então, a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, eu tenho um chamado de ser sal e luz aonde eu estiver, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja onde for. Mas eu percebo que você tem uma inclinação para o ministério, você tem essa preocupação. A gente sabe que nem todos serão missionários, serão pastores, né? Alguns vão ser médicos, vão ser advogados, e a gente precisa respeitar o lugar de cada um e saber que cada um vai servir ao Senhor aonde estiver. Afinal de contas, a Bíblia diz que nós somos um corpo, né? O corpo de Cristo, e cada pessoa tem uma função, né? Não dá para ser todo mundo ser mão, todo mundo ser pé, porque senão não seria um corpo, seria uma coisa muito estranha, né? Mas se você deseja no seu coração descobrir se você vai fazer a obra de Deus de forma integral, você vai se dedicar, eu quero deixar uma palavra para você. Aqui no livro, a Bíblia diz em Timóteo assim, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor, e não se envergonhe de mim que estou na cadeia, porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano, e por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo antes da criação do mundo. Então, se você perceber, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre Jesus. Não é sobre o que nós gostamos de fazer, mas é sobre o plano de Deus, aquilo que deve ser feito. E nós somos envolvidos por este plano, um plano de salvar a humanidade. Então, deixa eu te dar aqui alguns conselhos para você que deseja descobrir qual o seu chamado. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar é para você descobrir a sua missão. A sua missão pode estar naquilo que mais te aflige. Um exemplo disso é Neemias. Neemias tinha uma missão de reconstruir os muros de Jerusalém. E ele era copeiro, ele estava ali no seu trabalho normalmente, mas quando ele descobre que os muros estavam destruídos, Neemias toma uma atitude. Ele chora, ele lamenta, ele fica triste. Então talvez aquilo que tem te deixado mais triste pode indicar que você tem uma missão. Você vê uma pessoa sem Jesus e você fica triste com isso? Então pode te indicar que você tem que pregar mais a palavra de Deus, né? Você talvez seja um pastor, você seja um missionário, um evangelista. E aí você vai descobrindo, tá certo? Segunda coisa, aquilo que você mais ama pode revelar a sua paixão, seu amor, aquilo que é o seu chamado. Então, se você gosta muito de cantar, você gosta de se envolver nesse mundo da música, de repente Deus está te chamando para ser um grande ministro de louvor, aquele que vai levar a salvação através do louvor, aquele que vai profetizar através do louvor, aquele que vai ganhar almas através do louvor. Não é simplesmente cantar, mas é atingir o objetivo através daquilo que você está fazendo. Outro conselho para você que deseja descobrir qual o seu chamado. Sua missão exige preparação. Sua missão exige
preparação. Lembra que eu te disse? Quando eu me converti, eu fiz tudo. Eu cantei, eu fiz teatro, eu fazia tudo na igreja. Mas há 10 anos atrás, Deus me chamou para ser uma missionária e eu aceitei isso na minha vida. Então, lembre de José. José, ele não foi governador da noite para o dia. Para ele ser um grande governador, ele teve que governar numa prisão. Ele teve que governar como escravo, porque é uma preparação que Deus faz na nossa vida. Último conselho, seja sensível à voz do Espírito Santo. Não existe outra forma de descobrir o nosso chamado se não for por meio daquele que vai nos chamar. Então, respondendo a sua pergunta, é possível aquilo que a gente gosta estar alinhado com o nosso chamado? A resposta é, às vezes sim e às vezes não. Isso vai depender se você estiver alinhado com o Espírito Santo. Quando Davi foi chamado para ser rei, ele já matava leão e urso. Ele já estava alinhado com isso, de defender, sabe, as ovelhas do seu pai. Deus viu isso em Davi. Quando nós estamos alinhados com Deus, então Ele vai nos chamar e a gente vai gostar daquilo que nós estamos fazendo. Tá certo? Mas se a gente anda longe de Deus, sem ouvir a sua voz, procurando qual é o nosso chamado, se a gente não estiver ouvindo atentamente o Senhor, a gente não vai entender. E aí vai ficar muito difícil a gente gostar daquilo que o Senhor vai nos chamar para fazer, porque a gente está muito longe dele. Tá certo? Então eu vou orar pela tua vida e que você seja muito abençoado com essa palavra hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa, meu Pai, que ainda não descobriu o seu chamado, o seu propósito, que nesse momento, por meio da tua palavra, o teu Espírito Santo fale ao coração dessa pessoa e ela não perda mais tempo, ó Deus, andando de um lado para o outro, mas possa cumprir nesta terra, ó Deus, esse chamado para qual o Senhor, ó Deus, já determinou no nome de Jesus. Amém. Amém? Então a gente se vê quinta-feira que vem, às 5 horas da tarde. Se você ainda não enviou a sua pergunta, envia para o nosso WhatsApp. E nós vamos responder com todo prazer através da palavra de Deus. Tchau, até a próxima.